Dentro da graduação em nutrição, eu comecei a estudar os trabalhadores, né, de restaurantes populares, e aí, dentro desse estudo, eu observei que estudar apenas ali a alimentação, o estado nutricional, não era o suficiente para mim, né, como futura nutricionista. E eu estava, na época, trabalhando com população em situação de rua, e as questões sobre alimentação e população em situação de rua atravessavam diretamente o meu trabalho, né? E aí, numa conversa com o Chico, e o quanto que estar ali, né, e esse tema me tocava, ele fez o convite para eu tentar o processo seletivo a partir de um projeto sobre os diferentes sentidos da comida oferecida para a população em situação de... E o meu olhar na gastronomia sempre foi sobre esses aspectos, né? O alimento, a nutrição, mas, para além disso, as relações que estão em torno dele. E aí, quando eu me formei, fui buscar a pós-graduação, alguém para me orientar no mestrado, eu observei que o Néctar era um núcleo, né, que estudava alimentação e cultura, né, um núcleo que dentro da faculdade se destacava, na minha opinião, dentre os outros núcleos, visto que observava a nutrição, a alimentação com um outro olhar. E era isso que eu gostava, e era isso que eu queria seguir. E aí eu fiz o processo, passei, e me encantei quando cheguei lá no Néctar, né? Porque pela possibilidade das diferentes perspectivas teóricas sobre o tema da alimentação, né? E o quanto que ia ser rico ali a minha formação. Numa das minhas pesquisas, eu entrei no site do Néctar e vi quais eram as linhas de pesquisa e me motivei muito, né? Porque eu acho que ia muito ao encontro do que eu estava buscando. O Néctar é um espaço acolhedor. Não há dúvida mesmo de que qualquer breve espaço para um cafezinho, para um bate-papo, pode gerar o quê? Pode gerar conhecimento. Ali, tanto aquele que está iniciando a vida acadêmica em suas pesquisas, quanto o mestrando, doutorando, aquele que esteja no pós-doc, um professor, um orientador, sempre está disposto a ouvir, a compartilhar com você sobre os mais variados temas. Então, o meu estudo no núcleo, né, no Néctar, ele foi baseado, aí eu continuei com esse projeto que eu participava, com os restaurantes populares, então o meu mestrado foi também baseado nesse projeto. Então, no mestrado, a gente estudou os diferentes sentidos da comida distribuída para a população em situação de rua, né? A gente identificou no campo, né, que a gente tinha aí diversos atores que faziam, né, esse trabalho de alimentação com a população em situação de rua, atores esses em diversos setores da sociedade. Cada setor da sociedade trabalhava, né, dava à comida um sentido, um significado diferente, né? Para mim foi muito importante ter participado desse projeto, porque nele a gente observava o significado da alimentação para essa população, né? Uma população que representa, em termos de representatividade, né, de nível socioeconômico, de escolaridade, representa grande parte da população brasileira. A minha pesquisa ela foi feita em torno do café, os sentidos do café. Eu tinha essa curiosidade, né, como eu falei, de tentar entender o alimento, sob o olhar da gastronomia, entender o alimento como mediador na sociedade, né? O que ele representa, o que ele significa e o trânsito dele, né? Como ele vai mudando, como os sentidos do alimento ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai mudando nos diferentes grupos sociais. Eu cheguei ao Néctar para uma pesquisa interdisciplinar. Como professor de disciplina da área das linguagens, sempre foi instigante para mim observar os anunciados e que as imagens de capas de jornal, capas de revista, o que a internet traz e outros meios de comunicação trazem para a gente. Eu acreditei que em algumas capas de revistas voltadas ao público feminino, até mesmo aquelas que apresentavam baixo custo, havia um certo discurso, vamos dizer assim, de medicalização da comida e, consequência, a reificação de corpos humanos. Nós pesquisamos as embalagens das linhas do Café Melita e, através dessas embalagens, nós
analisamos os discursos contidos nas embalagens, né, a partir das imagens, como é que elas se articulam para alcançar determinados grupos de consumidores, que discursos são esses, né, como eles são construídos, como essas imagens são construídas, enviesado pela sociedade, pela indústria, o que ela quer vender, o que ela não quer vender, quem ele enxerga como potencial consumidor. Após concluir o curso de mestrado, eu voltei à área de linguagens. Fui fazer o quê? Fazer o doutorado. Escrevi no exame, fui aprovado. E ali eu tive assim, a alegria de poder usar assim, muitos conhecimentos adquiridos na época do mestrado. Muita coisa que eu trabalhei na época do mestrado, eu pude levar para o doutorado. Eu continuei os meus estudos no Nectar, né, no doutorado, quando a gente estava estudando a questão, né, da exclusão social da população em situação de rua e estudando, né, que se dá, né, que a sociedade de consumo também produz, é uma importante força na produção desses excluídos sociais, né? A gente começou a se questionar como é que era essa perspectiva do consumo se dava no campo da alimentação e da nutrição, entendendo que, de uma forma geral, o campo da alimentação e da nutrição, ele entende consumo a partir de uma perspectiva da biomédica, né, dos nutrientes, do consumo de nutrientes, e quais são essas outras perspectivas de consumo e como é que elas produzem influência também no campo da alimentação e da nutrição. Então, o doutorado partiu por essa linha. Tempos depois, após 4 anos, percebi que havia um espaço para voltar ao Nectar e desenvolver outras pesquisas sobre a gratificante assim, orientação da professora X da Universidade de Prado. Nós desenvolvemos a pesquisa da produção de sentidos a partir da heterogeneidade discursiva no filme Tropa de Elite. Dessa vez, como vimos, tivemos ali a comensalidade no cinema. Como a comida no cinema, em filmes desse tipo, é capaz de organizar socialmente os indivíduos e estabelecer também relações de poder. O Nectar tem um papel fundamental na minha vida, super especial. Realmente foi um divisor de águas, né, na minha formação acadêmica. E eu pretendo muito, de alguma maneira, continuar ali e alimentar essa relação e tudo que eu aprendi. Teve uma contribuição na minha formação profissional e pessoal muito importante e que eu levo para a vida toda, né? Então, no Nectar eu conheci pessoas que eu nunca vou esquecer, que eu levo para a vida toda, e conheci um jeito de olhar para a nutrição, para a alimentação diferente que eu vou levar, né? E que eu trago comigo até hoje na minha vida profissional. Foi um importante lugar para minha formação enquanto profissional de psicologia, porque apesar de estar estudando tantas coisas que teoricamente não tem a ver com o campo da psicologia, tem tudo a ver com o campo da psicologia. O que mais me perguntam na vida é por que você foi fazer mestrado e doutorado na nutrição, né? Eu falei que ali eu tive uma construção de vida, né? E de humano e de sociedade que eu poderia ter no campo da psicologia, mas que eu tive ali, que foi por isso que eu permaneci. Então, eu acho que para o meu desenvolvimento enquanto profissional foi imprescindível estar ali. O Nectar, não há dúvida alguma, é um espaço, assim, eu vejo como um espaço de acolhimento, um espaço de produção de sentido, de construção e reprodução de conhecimentos. Mostra isso o quê? Que, entre outros caminhos, o Nectar está no caminho certo. O Nectar nos permite dizer que ciência, além de outros caminhos possíveis, também pode ser feita com um pouquinho de café, com um pouquinho de prosa.